Hoje tem uma luz boa, hoje tem um som melhor, sem ruído. Então, difícil ter tudo, né? Aqui é difícil. Então, vamos tentar ter uma luz boa hoje, porque o ruído tá tenso, né? Tá barulho. Já passou 3 helicópteros aqui, cara. Isso não acontece todo dia, né? O vizinho está lavando a varanda, água caída aqui fazendo barulho. A gente deve estar ouvindo. Ouçam. Então, assim, vamos tentar, né? Pra melhorar a luz aqui dentro de casa é crítico. A luz não é boa. E eu me chamo Ana Paula Araújo, eu tô pra falar com vocês hoje aqui sobre este livro maravilhoso. Gente, por que eu demorei tanto tempo pra ler esse livro? Eu não sei, né? Eu comprei ele já tem mais de um ano. Eu tinha mais de um ano, tava guardado. Então assim, vai chegar a hora dele, né? A gente vai comprando e vai guardando, né? Quem lê sabe o que eu tô falando, né? Vai comprar. Não, esse livro é bom, eu vou comprar. E compra e fica lá, né? Água aí, ó. Não é chuva. Então ele ficou, até que eu falei, não, vou ler, né? Vou falar que é muito bom, acho que vale a pena. Vamos lá. Gente, incrível, incrível, incrível. Todo mundo. Agora, eu vou indicar pra todo mundo, porque, sim, que leitura boa. O que trata esse livro, né? Primeiro a gente tá manso e humilde, né? Lembra de alguém que fala isso. Né? Jesus é retratado assim, ele se auto-retrata dessa forma na palavra, né? Vinde a mim, pois sou manso e humilde de coração e tudo mais. Então o autor faz uma explanação desse caráter de Jesus dentro dessa definição de manso e humilde, né? E cara, ficou tão incrível, sabe? E ele explana de uma forma tão sincera, tão suave, tão terna, que você fica assim impactado. A gente sabe que Jesus nos ama, a gente sabe que Deus se importa conosco, que Deus é amor. Mas uma coisa é você saber disso, outra coisa é você experimentar isso. E outra coisa é você ter um conhecimento também mais profundo dessa verdade. E esse livro foi publicado em 2020. Em 2021, a Pilgrim, que é uma editora maravilhosa, traduziu ele e publicou ele pela Thomas Nelson. Então, você tem uma qualidade incrível, ele é catadura, tem fitilho. As folhas são de um material maravilhoso, amarelado, uma qualidade incrível. Acho que é 80 gramas, pólen, soft, o papel. Então, assim, incrível, não precisa de marcador de página porque tem fitilho. Então, tipo assim, é um livro até para decorar a sua estante. Ele é muito bom e com certeza vai ser muito resistente. Thomas Nelson sempre arrasando, né? Ele tem 220 páginas, então é um livro médio, né? É pequenininho, né? É grande, mas tem uma leitura super fluida, capítulos pequenos. Cada capítulo tem separado em blocos, então você consegue ler um trecho menor, depois dar continuidade. Super funciona. E o livro fala do coração de Jesus para conosco, como ele nos vê. Né? A gente tem uma visão de quem Deus é, cada um tem sua própria perspectiva, mas a forma como o Senhor nos olha, isso é incrível, a gente precisa saber mais sobre isso. Esse é só um livro, mas existem muitos outros que eu quero trazer para vocês, porque eu gostei bastante do tema. Ele fala que Jesus ele é manso e humilde, ele não é... A gente às vezes consegue ser manso, mas a gente não tem dificilmente a gente tem essa característica contínua, isso não é o que a gente consegue ser. A gente consegue ser humilde, mas não quer dizer que sempre seja, né? Jesus não, Deus não, ele é manso e humilde, ele é amor, ele é misericordioso, sempre, né? Por mais que às vezes a atitude do Senhor possa parecer duras, ele está sendo misericordioso, ele está sendo muito bom. A gente que não consegue captar, entendeu? Então eu vou citando os trechos aqui para vocês terem uma noção, né? Eu não quero que vocês vejam só esse vídeo, eu quero que vocês leiam, então eu vou fazer umas citações, vou só fazer um apanhado por cima do que o livro traz. Projetamos em Jesus os nossos instintos distorcidos sobre como o mundo funciona. E sem perceber o que estamos fazendo, tranquilamente assumimos que alguém tão elevado e exaltado teria a dificuldade correspondente de atrair os desprezíveis e os impor. Então, qual que é o principal foco do livro, né? É te fazer enxergar como Jesus te vê, né? A gente é pecador. E quanto mais consciência a gente tem disso, é como se a gente se humilhasse cada vez mais. Se visse cada vez mais menos merecedor desse amor. E isso é uma verdade. E a gente não é amado porque a gente merece. A gente não é amado porque a gente é incrível, que a gente é capaz, que a gente um dia vai ser limpo e vai ser mais amado. Não é nada disso. Ele ama a gente porque ele decidiu nos amar. E isso não muda. Não depende do nosso pecado, do nosso desempenho, da nossa capacidade. Depende dele. E ele não muda de ideia. Ele não muda de
de humor, como acorda. Ele não é como nós. A gente projeta as nossas características nele, mas ele não é assim. A gente que tá errado, entende? Então assim, você trata alguém bem porque essa pessoa te trata bem. Porque sabe, se a pessoa te trata bem um dia te trata mal, você vai querer tratar mal de volta, né? Se uma pessoa te trai, você quer se distanciar dela, ou se você tiver um coraçãozinho mais inclinado, você vai querer se vingar dela, né? Se alguém tem uma situação, uma aparência desprezível, você tende a querer se afastar. E esse é o nosso natural, humano. Mas Deus não é assim. Ele não é segundo os nossos padrões. Ele tem padrões elevados, muito, completamente diferente dos nossos. A gente não pode projetar coisas nossas nele, porque ele não é assim. Então, ele nos ama, mesmo na nossa situação, na lama, na miséria, na pobreza de espírito, afundados no pecado. Isso não quer dizer que você está lá na rua, como mendigo, alcoólatra, viciado. Não é esse só, né? O cara lá, CEO lá da empresa, rico, milionário, é tão miserável quanto o cara lá viciado e abandonado lá por todo mundo. Então, assim, não quer dizer status social, conta bancária, intelectualidade, nada disso, né? É algo, a alma do homem. A nossa alma é miserável. Então, todos nós carecemos da graça de Deus. Então, todos nos encontramos nessa situação antes de encontrá-lo, e depois de encontrá-lo continuamos pecando. E isso é a nossa natureza, né? A nossa carne está ligada ao pecado. Então a gente vai pecar enquanto estiver nessa carne. Não intencionalmente, mas vamos. E ele vai continuar nos amando. Porque ele não nos trata bem por mérito. Nem na situação de estar tentando ser perfeito, tentando andar em fidelidade. Ele não ama mais. Ele sempre amou. Desde lá da miséria, né, até o final da nossa vida, quando a gente vai morrer e encontrar com ele na eternidade. E olha só esse trecho da página 31. O ministério terreno de Jesus Cristo consistia em devolver aos pecadores indignos a sua humanidade. Os milagres não são uma interrupção da ordem natural, mas a restauração da ordem natural. O que isso quer dizer? Jesus veio na Terra para nos transformar, para nos restaurar, conforme ele projetou. Que era para ser natural para nós, que é uma vida plena, né, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de saúde, sem doenças, sem conflitos baseados em egoísmo, em soberba, em maldade, exploração, etc. Né? Ele veio para trazer essa ordem natural que Ele criou, mas o pecado distorceu totalmente, a gente vive dessa forma. Então, quando você via Jesus curando o cego, né, curando o aleijado, libertando pessoas de demônios e opressões, ele estava trazendo essa pessoa para o estado natural dela, que deveria ser, mas que o pecado distorceu. Essa é a forma que Jesus vem para nós, para restaurar a nossa vontade, para restaurar a nossa mente, para que a gente desfrute do que Ele tem para nós. Não quer dizer que Ele sempre vai nos curar, não quer dizer que Ele sempre vai mudar as circunstâncias totalmente ao nosso redor, mas Ele vai transformar o nosso interior, para que a gente possa experimentar a vontade boa, perfeita e agradável dEle, porque mudar só o exterior não é suficiente. Porque a miséria está dentro de nós, não do lado de fora. Olha aqui, página 36. É da mesma forma conosco em relação a Cristo. Ele não se sente incomodado e frustrado quando vamos até Ele pedindo perdão mais uma vez, esperando nova remissão, cheios de aflição, necessidade e vazio. Foi por isso que Ele veio. Ele passou pelo terror da morte e saiu do outro lado, a fim de providenciar um estoque ilimitado de misericórdia e graça para o seu povo. Então, assim, a gente peca, né? Se entristece com isso e pensa, né? O inimigo traz logo as sugestões. Você pecou de novo? Como assim? Você não merece ele, você não merece perdão, você já está largado, você está entregue a si mesmo. E isso muitas vezes convence as pessoas, mas isso é uma mentira, né? A gente não consegue esgotar o estoque de misericórdia dele, é impossível. É impossível. É como se fosse ilimitado. E quanto mais a gente precisa desse perdão, dessa misericórdia, mais ele se disponibiliza a nos dar. Só que a gente tem que confiar que ele pode nos dar e que ele tem esse coração, que ele tem essa inclinação. E por isso que a gente não precisa temer quando a gente pecar e tiver que se arrepender. Não que você vá usar isso para, já que ele tem misericórdia e é inesgotável, eu vou continuar pecando, né? Paulo fala muito sobre isso na palavra. Então, assim, isso aí é uma miséria, eu não faço isso.
né? E faz isso, abusa da graça de Deus e tudo mais. Mas, tipo assim, pra saber que, tipo, cara, tem perdão, sabe? Existe livre disponibilidade de misericórdia nas mãos dele. Mas a gente não passa a não querer pecar para não desagradá-lo, porque a gente o ama, né? Porque o nosso amor por ele está amadurecido. E ele traz vários pontos que são difíceis para nós de lidar. Por exemplo, a gente tem uma visão de Deus mais duro, né? Deus está lá no seu trono, bravo com toda a humanidade. Jesus está lá segurando ele. Não, mestre, não faça isso. Não, Senhor. Eles são bonzinhos, a gente vai resolver tudo mais. Segura aí um pouco, tal. Não é assim. Jesus é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Então eles são iguais, eles pensam igual. O coração deles é o mesmo. Então assim, não existe um Deus irado e um Jesus bonzinho, misericordioso, sabe? Eles são a mesma coisa. Então a gente precisa desmistificar isso. Isso são vários problemas, principalmente ligados à paternidade carnal, natural que a gente tem na terra, dos nossos pais. E a gente acaba ligando essa paternidade à de Deus, e isso geralmente é problemático, porque a gente tem uma figura ruim de pai, né? Então a gente vai espelhar isso em Deus, e Deus não é assim. Por melhor que tenha sido seu pai, Deus é muito superior. Por pior que seja, né, nem preciso comentar, que não tem nada a ver. Então assim, a gente entender que Deus nos ama da mesma forma, né? É igual o amor dele, a compaixão dele, a misericórdia, a miséria humana que ele vê e se compadece, se entristece, né? Como um pai realmente olha para um filho, por pior que esteja, né? Você que é pai ou mãe, que vê um filho seu sofrendo, né? Pode ser um viciado, você pensa no filho seu na Cracolândia, né? Por pior que esteja lá, você vai olhar com misericórdia, você não vai olhar, você tá aí, você merece. Você usou droga a vida inteira, você escolheu esse caminho, então fica aí sofrendo, né? Você vai se compadecer, você vai sofrer pela dor do seu filho, porque você ama muito mais Deus quando nos olha, porque ele vê a nossa miséria além do exterior, ele vê dentro, ele vê como isso está destruindo as nossas vidas, como isso destrói muitas vidas, então ele se compadece. Olha um pouquinho para vocês na página 162. Deus é infinitamente compassivo e infinitamente pronto a perdoar, de modo que se deve atribuir exclusivamente a nossa incredulidade, caso não obtenhamos dele perdão. Deus é bom, e se a gente não enxerga ele como bom, o problema não está com ele. É exclusivamente a nossa incredulidade, a nossa falta de conhecimento de quem ele é, a nossa falta de buscá-lo, de conhecê-lo mais, né? Não é com ele o problema. Ele não é como você. Até o mais intenso amor humano é apenas um eco tímido da abundância transbordante dos céus. E isso não depende de você se manter-se limpo, mas de você levar sua bagunça a ele. O seu poder vai tão fundo que é capaz de redimir as piores partes do nosso passado, para que se tornem as partes mais radiantes do nosso futuro. A gente não tem dimensão do amor de Deus, de quão grande é, de quão poderoso é. A gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, que ele tinha de melhor, que era o seu próprio Filho. Ele entregou por nós. Então não tem como a gente duvidar desse amor, porque o melhor que ele poderia fazer, né, foi entregar seu Filho, para nos redimir, para restaurar o nosso relacionamento com ele, para nos dar a oportunidade de estar no céu com ele pela eternidade. E isso não depende de nós. Essa coisa da meritocracia é triste em alguns pontos, né? Porque não é que você mereça, a gente não merece nada, mas ele decidiu nos amar. Ele só precisa que a gente leve essa bagunça a ele, que precisa que a gente confie nele, descanse na capacidade dele de perdoar, não na nossa. A nossa é incapaz. A gente perdoa 1 ou 2 vezes no máximo. Passou disso, perdão, já tô cansado, já era. Exclui da vida, exclui da agenda, do Facebook, do Instagram, e vamos seguir a vida. Então assim, ele não é como nós. Esse entendimento de que as áreas que a gente tem maior problema, a gente quer esconder. A gente não quer que ninguém veja, a gente quer que Deus não olhe para isso, porque é muito sujo, é muito nojento. Então a gente quer distância de tudo daquela área. E Deus pode curar, Deus pode transformar, e isso ser uma parte gloriosa do seu futuro. Porque você vai olhar para trás e vai ver quanto Deus trabalhou naquilo, curou, e usou para abençoar outras pessoas, para ensinar outras pessoas a não passar pelos mesmos processos, a instruir, né, pessoas mais jovens a olhar a situação e falar assim, não, eu não vou fazer isso porque pode acontecer a mesma coisa, eu não quero isso para minha vida. Então assim, como Deus pode usar essas coisas? Você não precisa ter medo. É ruim,
Dói, sim, mas Deus pode curar. Deixa Ele trabalhar na sua vida. E ele fala também sobre o Espírito Santo. Eu achei muito legal essa parte. Porque às vezes a gente não tem muita noção do que é o Espírito Santo, o que ele faz, né? Fica uma coisa muito vaga, né? Porque Jesus veio, né? O Filho tal, e o Pai tá lá no trono. O Espírito Santo é um Espírito, é uma sombra, é uma pomba, o que ele é, né? E ele tem um capítulo que fala sobre isso, pra que serve o Espírito, né? E exatamente uma das indagações, mas a gente não usa essa linguagem porque a gente tem vergonha, né? Tem medo de falar dessa forma. Então ele vem trazendo de forma muito linda. Olha só, página 124. O Espírito pega o que lemos na Bíblia e acreditamos no papel sobre o coração de Jesus e move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Uma coisa é ouvir que Ele te ama, outra coisa é sentir o seu amor. Essa é a gloriosa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo pega tudo que você vê, tudo que você lê, né, todo o conhecimento que você adquire, experiências, aqui, através dos sentidos, e traz para o seu coração. Então isso começa a virar uma verdade na sua alma, porque o Espírito Santo vai gerando, vai trazendo isso para o seu coração, né? O próprio amor que a gente tem por Deus é o Espírito Santo que derrama no nosso coração, como a palavra diz. Então assim, essa coisa de você buscá-lo e você andar com Ele vai transformando a sua vida, o Espírito Santo vai gerando isso. Então a sua convicção dele, da presença dele, do amor, da misericórdia, vão crescendo proporcionalmente, sabe? E uma coisa interessante que ele cita é que o Espírito Santo é a continuação do coração de Cristo para nós na Terra, né? Porque ele viria e vos batizaria, né? E vos encheria o Espírito Santo depois, né, de Pentecostes e tudo mais. Ele veio, o povo foi cheio, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então Jesus foi, mas ele não deixou a gente órfão, ele não deixou a gente sozinho, né? Ele deixou o seu Espírito para que a gente continuasse com ele. Não só externamente, mas internamente. Então essa obra do Espírito é maravilhosa. E que a gente possa olhar Deus de uma forma diferente. Jesus de uma forma diferente. Esse livro vai te ajudar nesse processo. E quero indicar outros, como já falei. Mas, cara, comecem com ele. É incrível. Um livro maravilhoso, edificante demais. E a gente precisa dessa mudança de mentalidade. A gente precisa dessa transformação da nossa perspectiva de quem Deus é. Porque a nossa perspectiva é muito ruim, é muito rasa. A sociedade nos mostra, nos ensina um Deus muito mau, muito duro, muito insensível, muito vingativo. E não é assim que Ele é. A nossa perspectiva está errada, mas quem Ele é realmente, a gente precisa conhecer, porque é a verdade. E só Ele pode nos mostrar essas características. Ele cita uma citação de John Newton, né, de 1767. Olha quanto tempo tem isso, mas como é real para nossos dias também. Você não se surpreende de pensar, de vez em quando, que você pode esperar que, pobre e necessitado como é, o Senhor pense em você? Mas não deixe que tudo que sente o desencoraje, pois se o nosso médico é onipotente, a nossa enfermidade não pode ser incurável. E se ele não lança fora ninguém que venha até ele, por que temer? Os nossos pecados são muitos, mas as suas misericórdias são muito mais. Os nossos pecados são grandes, mas a sua justiça é muito maior. Somos fracos, mas ele é poder. A maioria de nossas reclamações se devem à incredulidade e aos resquícios de um espírito legalista. Né? Finalizamos aqui. Muito obrigada, Deus abençoe. É basicamente isso, gente. Ele é incrível, mas a gente não consegue enxergar. E precisamos dele para abrir nossos olhos. Para que a gente possa buscá-lo, possa meditar na palavra, buscá-lo com intensidade, para que a gente possa conhecer esse Deus que é incrível, a gente não tem noção. E quanto mais a gente conhece, mais impressionado a gente fica, e mais extasiado a gente fica, e mais a gente vê que a gente não sabe nada, a gente precisa conhecer mais, e é algo sem fim, né? Então, assim, a gente precisa ter essa fé que ele está além da nossa perspectiva e que a gente precisa conhecê-lo. Tem coisas que a gente não vai conhecê-lo completamente porque a gente não tem essa capacidade, mas tem como a gente conhecer muita coisa, com certeza. E é isso que eu queria falar com vocês. Deus abençoe, até a próxima, que a gente possa ter fé, a gente possa buscá-lo. E, gente, me digam aí se você já leu esse livro, o que você achou, se você não leu ainda. Você precisa ler, porque é incrível, você vai me agradecer depois. Deus abençoe muito vocês, até a próxima.